Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. E nós estaremos lendo aqui o versículo, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Todos já encontraram? Muito bem. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Se alguém ainda não encontrou, está aqui no telão também, tá? Projetado aqui a passagem bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você crê na palavra do Senhor? Amém. Você crê na palavra do Deus vivo? Amém. Então, vamos agradecer a Deus. Pai santo e eterno, aqui estamos diante da tua palavra e mais uma vez, Senhor, iremos meditar nela. Pedimos mais uma vez encarecidamente, Senhor, a direção do teu Espírito, a tua orientação, a tua inspiração. Que o Senhor, meu Deus, venha a nos advertir, nos encorajar, nos animar, meu Deus, e nos aconselhar, conforme, Senhor, a necessidade do teu povo esta noite, meu Deus, conforme o que o Senhor tem para o teu povo, não apenas hoje, mas daqui para adiante, o que nos espera como desafio para o ano que já vai se iniciar dentro em breve, se assim o Senhor permitir. Então te louvamos, te agradecemos pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua bondade, meu Deus, pela tua condução, pela tua direção, por tudo que o Senhor, meu Deus, nos orienta, pelo que o Senhor nos diz, pelo que o Senhor nos fala, pelo que o Senhor nos ensina. Então, meu Deus, que o nosso coração esteja receptivo, pronto para obedecer, para acolher, para absorver os princípios da tua palavra e aquilo que o Senhor requer de nós nesta noite, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Assim te pedimos, te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. O povo de Deus pode se assentar. Se faltar cadeira, a gente manda buscar mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, aleluia. Nós temos sido despertados ultimamente para estarmos tocando na tecla da oração. Aleluia. Nós precisamos reconhecer que não oramos o que convém, o tanto quanto necessitamos. Isso não é uma particularidade aqui apenas desta congregação. Em qualquer igreja, em qualquer denominação, o povo de Deus está relapso quanto à oração. E isso é um sintoma da indiferença espiritual, da frieza espiritual, da falta de compromisso e de responsabilidade diante de Deus. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para comer, temos tempo para sair, temos tempo para assistir televisão, temos tempo para brincar, para se divertir, para ir ali comer uma pizza. Nada contra. Ninguém está dizendo que não pode fazer essas coisas, não. Mas nós encontramos tempo para tudo aquilo que queremos fazer. E se não tivermos tempo, a gente acha. Aí dá um jeito. A gente, sabe, tira umas coisas daqui, bota ali, dá o que a gente julga ser prioritário. Bota lá em cima, o que pode esperar, a gente joga lá para baixo, porque a gente quer fazer. A gente quer usufruir de algo. E quando
falta na vida do crente tempo para meditar na palavra de Deus e tempo para orar, isso é sintoma de que essas atividades não são mais prioridade na vida do crente. Não existe outra explicação. Ô pastor, não tenho tempo. Você não para comer? Você não para tomar um banho? Você não para fazer as coisas que você julga que tem que fazer, que não pode adiar? E por que nós não colocamos o estudo da palavra, a leitura da Bíblia e um momento de oração? Não precisa ser ficar 24 horas de joelho, não é isso. Mas temos no decorrer do dia momentos, mesmo que sejam pouco, não precisa ser 1 hora de joelhos, mas se tirarmos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para orar, que é o tempo que você às vezes leva até mais do que isso para degustar um prato de feijoada. Se você tirar um momento do seu dia para se recolher em oração e tiver isso como prioridade, como algo indispensável à sua sobrevivência espiritual, você não vai olhar para mim e dizer que não tem tempo para isso. Amém? Amém? Então nós estamos sendo despertados neste findar de ano, às vésperas de um ano novo, e nós já temos início ao retorno da consagração nos domingos pela manhã, e ao adentrar o ano novo, as quintas-feiras também será reservada exclusivamente para oração. Assim nós temos estabelecido, e assim Deus nos ajudará a cumprir este propósito. Porque, irmãos, Jesus está voltando, e a igreja precisa ser incentivada, encorajada, praticamente empurrada para a oração também. Eu não vou ficar chateado, ou até mesmo, vamos dizer assim, decepcionado, se seja no domingo pela manhã antes da escola bíblica, de 8 às 9, ou seja no culto de quinta-feira, a presença ser reduzida, os participantes serem poucos. Eu não vou ficar chateado, nem vou ficar aqui, meu Deus, o que está acontecendo, porque eu já sei o que está acontecendo. Pois Jesus foi quando Jesus falou sobre oração, contando aquela parábola do juiz iníquo, sabe, daquela viúva que ela já, o juiz, me dê causa ganha contra o meu adversário. No final da parábola Jesus diz assim: quando pois vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na terra? E fé ali está falando de fidelidade, compromisso, vida com Deus. Quando Jesus voltar, ele já está dizendo: haverá pouco disso entre os escolhidos, haverá pouco disso entre os que se apresentam como crentes. Então não é de se admirar que cultos de oração, onde realmente se ora, cultos de estudo da palavra, onde realmente se estuda a palavra, venha a haver pouca participação. Então, retomando essa atividade de oração, nós precisamos, nesta noite, Deus pôs no meu coração o desejo de, juntamente com a igreja, neste texto que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, onde nos é apresentado a oração modelo, chamada a oração do Senhor, ou ainda a oração dominical. Dominical que vem de Domini, quer dizer Senhor, né? Então a oração dominical quer dizer a oração do Senhor, a oração modelo deixada por Jesus. O Espírito de Deus me compeliu a trazer para a igreja uma reflexão sobre esta oração, porque sabemos que esta não é uma oração para ser repetida como uma reza, não é para ser proferida mecanicamente, mas foi um modelo porque aqui, nesta breve oração, há princípios que precisam ser observados por todos aqueles que oram, há princípios que precisam ser cumpridos por todos aqueles que querem se dedicar a uma vida de oração. Talvez você já tenha lido, relido, citado, recitado, repetido diversas vezes esta oração do Pai Nosso. Há religiões que usam, sabe, esta oração como reza mesmo, aquela
repetição. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Aí chega no amém, Pai nosso que está no céu. Aí chega no amém, Pai nosso. Fica parecendo um disco arranhado, né? Um CD com defeito. Sempre repetindo a mesma faixa, sempre repetindo a mesma faixa. Mas não foi com esse objetivo que o Senhor Jesus nos deixou esta oração. Há uma passagem paralela em Lucas que mostra que Jesus citou esta oração em resposta a um pedido de um discípulo. Senhor, João Batista ensinou seus discípulos a orar, nos ensina também. E aí Jesus proferiu esta oração. Pode ter sido duas ocasiões diferentes. Aqui nós estamos vendo no Sermão da Montanha. Jesus pode ter ensinado na oração da montanha e depois também ter ensinado a pedido de um discípulo, tá? Não há problema nenhum, tanto que há variantes. A prova de que esta oração não foi deixada para ser uma repetição mecânica é que o equivalente lá no Evangelho de Lucas não é idêntico palavra por palavra. Por isso nos enfatiza que de fato é um modelo a ser seguido. Então vamos, a partir de agora, ver os princípios da oração do Pai Nosso, da oração do Senhor. E se eu ou você estivermos deixando em falta os princípios da oração, vamos voltar para a Bíblia. Antes de entrar propriamente no texto, eu quero só recordar você o seguinte: quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, acerca dos dons espirituais, em especial o dom de línguas, ele diz para os Coríntios: olha, Coríntios, eu falo mais línguas do que vocês todos. E ele diz que não é para proibir falar em línguas, mas ele diz que é muito mais proveitoso falar no seu próprio idioma do que falar uma multidão de línguas estranhas que ninguém vai entender nada. E aí ele pergunta: o que farei então? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, eu quero pegar essa parte de orar no Espírito e orar com o entendimento. Porque muita gente pode achar assim: pastor, mas não precisa entrar tanto em detalhe, porque, sabe, oração é uma coisa que vem do Espírito. É verdade que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É verdade que a Escritura diz que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, como está lá em Efésios no capítulo 6. Mas orar no Espírito não significa que você não vá cooperar com a sua inteligência. Por isso Paulo diz: eu vou orar no Espírito, mas também vou orar com o entendimento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de inteligência, porque eu, ao orar a Deus, também devo usar a minha inteligência. Então Deus, na sua palavra, vai nos mostrar nesta noite os princípios da oração com inteligência. Porque eu orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. E quem conhece a palavra de Deus vai usar o entendimento da palavra de Deus para orar de forma mais eficaz. Eu ouvi um glória? Muito bem, então acompanhe comigo. O nosso irmão ali está nos ajudando com a passagem dos versículos, né? Glória a Deus. Deixa eu pegar um pezinho aqui, porque esse ventilador fica tirando aqui as páginas. Pronto. Aqui estamos. Diz então assim para a oração, iniciando no versículo 9. Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre a oração. Ele fala de dar ajuda aos necessitados, ele vai falar mais adiante do jejum, mas esse momento específico ele fala da oração. Os princípios gerais a gente já conhece. Só recapitulando de forma breve, Jesus diz o quê? Não use vã repetição. Teu pai sabe o que você necessita. Não queira se mostrar em oração, como quando ele diz: não faça como os hipócritas que querem orar, sabe, para todo mundo ver. Por isso que Jesus diz: se vai orar, vai para o teu quarto, se vá para o seu aposento, fuja dos olhos de todos. E por que Jesus ensina isso? Porque nós somos fortemente inclinados a levar em consideração que estamos sendo observados. Quando você vai orar, mesmo que seja na companhia de uma só pessoa, você ora diferente do que você oraria se estivesse absolutamente sozinho.
a gente imposta mais a voz. Você pode perceber, tem gente que encarna um personagem quando ora, em público. Então Jesus diz, não, para que você não seja tentado a se exibir como alguém de oração, como alguém que sabe usar bem as palavras, alguém que impressiona a Deus. Não, fuja dos olhos dos outros, porque a oração que agrada a Deus é a oração que segue esses princípios. Nada de vã repetição, e que não se exibe, que não está orando para se mostrar. Então quando você vai para o seu aposento, você só vai se apostar para quem? Não tem ninguém com você. Então você se torna original na sua oração, mesmo sem saber usar palavras. Não é disso que Deus, não é isso que Deus está buscando. Palavras rebuscadas, palavras eruditas, uma postura de voz, sabe, um timbre assim impactante. Não é nada disso que Deus está buscando. Deus não está nem aí se sua voz é de pato rouco, se a tua voz é de trombone enferrujado, ou de uma flauta quebrada. Não é nada disso que Deus está preocupado. Deus quer saber se você, quando ora, você está colocando o teu ser interior para fora diante dele. Princípios. Começando no versículo 9. Primeira coisa que Jesus ensina, olha, vocês vão orar sim. Qual é a primeira coisa que Jesus ensina? Pai nosso que estás nos... Pronto, vamos pegar essa primeira parte. Pai nosso que estás nos céus. Qual é o primeiro princípio que eu enxergo aqui de uma oração eficaz? Primeira coisa, Jesus nos ensina a chamar a Deus, a se dirigir a Deus como Pai. Isso, irmãos, para um público judaico, Jesus estava falando para os seus discípulos, que eram judeus. Isso era impactante, porque nenhum judeu se atrevia a chamar a Deus de Pai. E a palavra que Deus usa, que o Senhor Jesus usa aqui para Pai, e que os evangelistas, Mateus e Lucas, usaram, não é nem a palavra mais formal. Havia uma palavra formal para Pai, aquela palavra assim de maior respeito, sabe? Que era pater. Mas aqui é usada a palavra de mais intimidade. Então a primeira coisa é que Deus, Ele quer ser tratado por nós, Ele quer ser invocado por nós como aquele com quem nós temos intimidade. Pai nosso. Só que veja bem, ao mesmo tempo que esse termo Pai e Pai nosso, porque nós somos uma coletividade, nós fazemos parte de uma grande família espiritual. Por outro lado, Jesus também diz que estais nos céus. Nós vemos aqui os dois lados da mesma moeda. A nossa oração deve ser dirigida única e exclusivamente a Deus, que, segundo essa moeda, tem o lado da intimidade. Ele é o nosso Pai. Ele quer que nos acheguemos a Ele com confiança de filhos. Mas o outro lado da moeda é que, apesar dele ser um Deus a quem nós temos acesso e chegamos com confiança, buscando intimidade, ao mesmo tempo Ele é um Deus transcendente, pois Ele está não na terra, Ele está muito acima de nós, pois Ele é o Pai nosso que está nos céus. Então, quando eu vou orar, eu preciso estar ciente de que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai a quem nós recorremos, em quem confiamos, a quem amamos, em quem nos deleitamos. Mas também preciso ter o temor, o tremor, a reverência que é devida ao seu nome, pois Ele não é um Pai que está na terra, Ele é o nosso Pai que está nos céus. E é aqui que muita gente se atrapalha, porque alguns exageram na intimidade, falando com Deus em oração como se estivesse falando com qualquer um. Olha os dois extremos. A gente tem que evitar as duas coisas. Temos intimidade com Deus? Temos. Podemos levar diante dele qualquer assunto? Podemos. Podemos nos abrir inteiramente diante dele? Devemos. Mas também devemos considerar que não estamos tratando com qualquer um. Ele não é um igual a nós. Nós estamos sobre a terra, Ele está nos céus. Nós somos desta criação. Ele não é criatura, Ele é
é o Deus Criador. Então, apesar de Ele me chamar para intimidade, mas venha para a intimidade, mas com reverência. Então, enquanto uns, no afã da intimidade, tratam a Deus como qualquer um, já outros têm um temor tão grande de Deus que acham que Deus não quer se aproximar dele, acha que Deus está distante, acha que Deus é inatingível, quando não, Deus está próximo, mas propriamente Ele habita em nós, através do seu bom Espírito. E isso não é algo que Jesus ensina só aqui não. Se você acompanhar comigo, eu vou ler aqui rapidamente, Isaías, você vai ver esse mesmo princípio já no Antigo Testamento, só para citar uma referência. Isaías no capítulo 66, versículos 1 e 2. Olha só a transcendência de Deus, mas também a sua condescendência. Transcendência, condescendência. Qual é a diferença? Transcendência, Deus está infinitamente acima da sua criação. Condescendência, Deus, por assim dizer, numa linguagem humana, Deus se abaixa para vir ao encontro dos seus. Isaías capítulo 66, olha o que diz aí: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós, e que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Então até aqui a gente está vendo Deus falando da sua transcendência. O meu trono está no céu, e eu sou tão grande que mesmo o meu trono estando lá em cima, eu descanso os meus pés aqui na terra. Olha a grandeza de Deus, olha a grandeza de Deus. Aí ele pergunta ao seu povo: que templo vocês vão fazer para mim que me caiba? Eu não caibo em nenhum desses templos, em nenhum edifício, em nenhum prédio, por maior que seja, por mais suntuoso, glorioso, de ouro, prata, pedras preciosas. Nada disso é adequado para mim, porque eu fiz tudo, tudo é meu. Eu vi um glória. Isso é a transcendência de Deus. Agora vamos ver a sua condescendência. Olha o que diz agora, continuando: mas eis para quem olharei. E quando a Bíblia fala em olhar, Deus olhando para alguma coisa, isso fala de Deus dar atenção, de Deus se importar, de Deus agir em favor de alguém. Então ele diz: olha para quem eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Eu estou no céu, diz o Senhor, meu reino é daqui de cima, diz o Senhor. Eu sou o Criador de tudo, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, diz o Senhor, mas eu estou com você que treme da minha palavra. Então voltemos para a oração de Jesus: Pai nosso que estás nos céus. Transcendência e condescendência. Deus é soberano, mas é íntimo a nós. Podemos nos achegar com confiança a Ele, mas tenhamos temor e respeito, reverência, porque nós estamos sobre a terra e Ele está no céu. Esse foi o primeiro princípio de oração, amém? Vamos adiante. Versículo 9 ainda, diz o final do versículo 9: santificado, santificado, santificado seja o teu nome. Irmãos, o que eu acho lindo aqui é que você vai começar a perceber que nessa oração modelo que Jesus deixa, a ênfase recai somente em Deus. Pai nosso, tu que estás aí no céu, que todos reconheçam a santidade do teu nome, que todos reconheçam o quanto tu és santo. Qual é o outro princípio da oração que nós vemos aqui logo de início? A oração eficaz
A oração que agrada a Deus não é aquele que se importa, que busca glória, reconhecimento, projeção ao nome de quem está orando, ao nome de quem está fazendo a oração. Aleluia, Deus. A oração eficaz, a oração poderosa, a oração que abala o céu e treme o inferno, é a oração que se importa com a honra, a glória, o louvor, a majestade, a soberania, a santidade daquele que vive e reina para sempre. Os crentes estão errando, orando errado, estão falhando nesse princípio. Porque quando vamos orar, meu Deus, mostra, Senhor, honra o teu servo para que todos vejam que o Senhor é Deus na minha vida. A falsa humildade. Você está querendo tapear Deus. Senhor, faz para que vejam que eu sou teu servo. Esta oração, esse tipo de oração está falhando no princípio de querer orar para honrar e glorificar apenas ao Deus a quem as orações são feitas. Eu não quero ser reconhecido, eu não quero holofotes para mim, eu não quero que se arme palanque, eu não quero nada disso. Mas quando eu oro, eu quero unicamente, mesmo que meu nome não seja mencionado, mesmo que a minha pessoa seja menosprezada, mesmo que eu não seja reconhecido, mas se Deus estiver sendo santificado, glória a Deus. E você vê isso, não é só nas orações, até nos louvores. Tem uma cantora aí, que há muito tempo eu não gosto de ouvir mais as músicas dela. Ela tem uma música já antiga que diz assim: que quem não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Sabe, esse tipo de louvor coloca o teu ego lá em cima. Porque Deus te encheu de bênção, porque Deus te recheou de glória, porque Deus te revestiu de poder, porque Deus derramou um balde de unção na sua cabeça, porque Deus isso, porque Deus aquilo. E aí você tem que andar na terra como se fosse, sabe, um Brad Pitt, uma Angelina Jolie, tá andando ali, ó, tá andando na passarela que o Todo-Poderoso preparou para você. Olha você, destilando óleo pela testa, destilando unção pelas pontas dos dedos, cuspindo fogo pela venta. Só que isso, irmãos, está projetando você e não Deus. Então, o segundo princípio da oração eficaz, da oração que agrada a Deus, é que a sua oração seja feita não buscando nenhum mérito para você, nenhum reconhecimento para o teu nome, nenhuma glória para a tua pessoa, mas que você ore preocupado, única e exclusivamente, que Deus seja reconhecido. Amém. Glória a Deus. Não, pastor, mas quando eu oro é buscando isso. E se a vontade de Deus for que Ele seja glorificado na tua vida para a tua morte? E se a vontade de Deus for que Ele seja santificado através do teu sofrimento? E se a vontade de Deus for que Ele seja santificado através da tua enfermidade? E se a vontade de Deus for que Ele seja santificado na tua vida através da tua perseguição, você sendo perseguido? E aí? Agora ficou difícil da glória, né? Agora ficou difícil. Ih, pastor, estreitou aí. Calma, vai estreitar mais. Vai estreitar mais. Aperte os cintos aí, que a corrida só está começando. Aleluia. Então olha como a gente tem falhado nos princípios da oração deixada por Jesus. Então para de orar só com eu quero, eu preciso, me dê, faz, Senhor, na minha vida, age, Senhor, assim. Sempre o eu está ali oculto em algum lugar, o eu. Até agora não apareceu o eu aqui, de quem está orando. É Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cadê o eu aqui? O eu não apareceu.
E quando começar a aparecer quem está orando aqui, é sempre como alguém que está recebendo algo de Deus. Versículo de número 10. Venha o teu... Venha... Ih, tá aqui no telão? O povo de Deus que desaprendeu como é que lê. Vamos lá. Todo mundo junto, vamos lá. Venha... De novo, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Terceiro princípio. Venha o teu reino. Quando a gente fala do reino de Deus, é o governo soberano de Deus, é o domínio dele. E essa primeira parte, venha o teu reino, o terceiro princípio, é preparando para o quarto, porque um complementa o outro. Vamos ler logo o restante do versículo. Seja feita a tua vontade, tanto na terra, ou assim na terra, como no céu, dependendo da tradução. Aqui na minha Bíblia diz tanto na terra como no céu, ou como está ali, assim na terra como no céu. Então vamos lá, primeiro, venha o teu reino. O terceiro princípio de uma oração eficaz é desejar que Deus manifeste o seu domínio em todas as esferas da nossa vida. Não é deixar que Deus tome conta só de uma área da nossa vida e o restante, Senhor, aqui o Senhor não se meta não, que eu cuido. Venha o teu reino. É ter o sincero desejo, a vontade profunda de que Deus domine todo o nosso ser. Então, quando eu vou orar, eu tenho que me render, eu tenho que me entregar, e não querer que o reino dos homens, em algum momento ou em algum aspecto, prevaleça, mas que o reino de Deus se estabeleça na minha vida. Mas por que quando a gente ora, vamos lá, ainda estamos no teu reino, venha o teu reino. Porque quando nós oramos, nós sempre priorizamos as coisas que dizem respeito a este reino terreno. Você pode perceber, o que mais toma tempo em nossas orações são coisas referentes ao reino deste mundo. É ou não é? A gente ora preocupado com o aluguel que está vencendo, a gente ora por enfermidades, não que seja errado, temos que orar também, pedindo mais calma, a gente vai chegar nessa parte. Só que antes de tocar nesses assuntos terrenos, a gente precisaria ocupar mais tempo em nossas orações, ansiando, desejando, pedindo, suplicando de todo o coração as coisas concernentes ao reino de Deus. Porque, preste atenção, irmãos, Jesus não é anacrônico, Jesus não se contradiz. Não foi ele quem disse, mas buscai primeiro. Peraí, não era para buscar primeiro o reino dos homens, não? Onde é que está escrito isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33, está nesse mesmo capítulo aqui, lá no versículo 33. Buscai primeiro, ou seja, dê prioridade aos interesses do reino. Por que eu não preciso, irmãos? Por que eu não devo tomar o maior tempo, a maior parte das minhas orações tratando de coisas terrenas? Jesus dá a resposta nesse mesmo versículo de Mateus 6,33. Ele diz que se eu priorizar o reino, buscar primeiro o reino e a sua justiça, ou seja, as coisas que agradam a Deus, o demais será acrescentado. Ah,
pastor, então é por isso que eu passo muito tempo pedindo pelo pão, pedindo pela roupa, pedindo pela casa, pedindo pela saúde, pedindo pelo emprego, pedindo pela família, pedindo pelo casamento, pedindo pelo filho, pedindo pela mãe, pedindo pelo pai, pedindo pelo vizinho, pedindo... Eu peço por tanta coisa e não está acontecendo nada. Exatamente, porque quando você prioriza as coisas desta vida e menospreza o reino, não tem como se acrescentar. Mas quando você prioriza o reino, primeiro venha o teu reino. Eu quero o teu reino. Domina sobre a minha vida, Senhor. Reina em todos os aspectos do meu ser. Meu espírito, alma e corpo plenamente dedicados, consagrados, leais a Ti. Quando você prioriza o reino, Jesus foi Ele que prometeu. As demais coisas virão a reboque. Agora inverta isso. Inverta. Nada vai acontecer. Você está entendendo, meu irmão? Está difícil? Está difícil? Você está começando a entender agora os princípios da oração, então? Então, terceiro, venha o teu reino. A oração eficaz, a oração que agrada a Deus é aquela que prioriza os interesses do reino. Não é que você não vai pedir por coisas que você necessita, mas você prioriza o reino porque sabe que as outras coisas virão, inevitavelmente. Inevitavelmente virão. Lembra do Salmo 23? Lembra do Salmo 23? O que está lá no último versículo? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia me seguirão. Eles me perseguem. Quando você prioriza o reino, você não precisa buscar as outras bênçãos, porque as bênçãos te perseguem. Mas quando você inverte, não vou priorizar o reino, meus interesses prioritários são outros, aí você vive correndo atrás da bênção, e a bênção fugindo de você. Eu acho que você nunca leu esta oração do Senhor com esses olhos que Deus nos está permitindo ver hoje. Você não vai mais ler a oração do Senhor com os mesmos olhos a partir de hoje. Então venha o teu reino. Quarto princípio, está no mesmo versículo: seja feita a tua vontade. Ai, agora dói. Senhor. O quarto princípio de uma oração eficaz, de uma oração que agrada a Deus, é nem sequer mencionar a nossa vontade, mas tão somente desejar a vontade de Deus. É orar assim: Senhor, que a tua vontade prevaleça, seja ela qual for. Por isso que eu disse que o princípio, esse quarto princípio, casa com o terceiro. Porque se a vontade de Deus for que você padeça, que você carregue uma cruz pesada, que você soe gotas de sangue, seja feita a vontade de Deus. E Jesus nunca ensinou o que Ele mesmo não fizesse. Lembra no Getsêmani? Quando Jesus estava diante do pavor da morte que o aguardava, Ele orou dizendo: Pai, se for possível passar de mim esse cálice de sofrimento sem que eu o beba, contudo, seja feita a tua vontade. Eu tenho um segredo para contar a vocês, para adicionar nesse quarto princípio. Na maioria absoluta das vezes, a vontade de Deus é totalmente contrária ao que você quer. Porém, quando nós oramos, outra coisa aí que a gente aprende com esse quarto princípio, que eu já mencionei aqui em outras oportunidades. Os crentes erram muito nesse quarto princípio, sabe por quê? Porque, irmãos, nós temos a ideia errada
de que se eu insistir, se eu persistir, se eu ficar ali, sabe, todo dia torrando a paciência de Deus, eu vou forçar Deus a fazer o que eu quero. Irmãos, isso não existe. Isso não é bíblico. Eu quero essa bênção, Senhor. Não, é essa que eu quero, Senhor. Aí Deus está lá dizendo, não, mas eu não tenho essa, eu não quero essa bênção. Não, mas eu quero, me dá, eu preciso, meu Deus, eu vou morrer, Senhor, se o Senhor não me der isso. Aí você insiste tanto, chora tanto, clama tanto, que Deus, mesmo Deus não querendo, Ele vai se mover pela tua vontade. Aí quer dizer, Ele vai abrir mão da vontade dele para fazer a tua vontade. Irmão, isso não é bíblico. Então, pastor, por que nós temos que perseverar em oração? Por que nós temos que pedir insistentemente? Por que nós temos que estar sempre orando, intercedendo e clamando? Porque, irmão, quando nós dobramos continuamente os nossos joelhos, não é Deus que passa a se conformar à nossa vontade. Somos nós que nos conformamos à vontade de Deus. Uma oração perseverante não faz Deus agir como nós queremos, mas faz com que nós aceitemos o que Deus tem para nós. Então quem muda numa oração perseverante não é Deus, quem muda somos nós. Então o quarto princípio da oração eficaz é orar segundo a vontade de Deus. Aceitar que a vontade de Deus seja feita, seja ela qual for. Eu ouvi um glória? Quinto princípio, versículo 11. Passa aí, DJ, é isso aí. Versículo 11, quinto princípio: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tem muita coisa para a gente aprender aqui também, meu povo. O pão nosso. Primeiro, pão aqui não está falando só de alimento, porque você vê que Jesus não ensinou aqui a orar pedindo roupa, sapato, creme de cabelo, maquiagem, estojo, bolsa para viagem, passaporte de ida e volta para Disney, né? Férias num cruzeiro transatlântico. Não. Veja que de necessidade, Jesus menciona apenas o pão, mas aqui o pão está simbolizando tudo. Porque pão aqui, quando Jesus... Vamos lá para o Gênesis. Quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra para que não produzisse mais abundantemente, e disse para Adão: Adão, no suor do teu rosto comerás o teu... Me responda, Adão a partir daquele dia só passou a comer pão? Só pão, né? Pão de batata, pão de milho, pão de sal, pão de leite, pão de cacau. Adão abriu uma padaria para comer só pão. Não. Quando fala no sol do teu rosto comerás o teu pão, está dizendo: você suprirá tuas necessidades com um esforço fenomenal. Você vai trabalhar muito, meu amigo. Você vai dar do suor do teu rosto, teu esforço, teu trabalho árduo para suprir as tuas necessidades. Então, pão aqui simbolicamente está se referindo a todas as necessidades materiais do teu corpo, seja saúde, moradia, alimento, vestuário e o que mais vier, ok? Só que veja, olha só, quando é que Jesus toca na questão da nossa necessidade material? Depois de dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Porque no céu a vontade de Deus já é feita, os anjos obedecem, mas tem que ser feito na terra também, na minha vida, e eu tenho que aceitar, seja lá qual for. Depois disso tudo, aí eu estou pronto para... Estou em qual princípio? Quinto, né? Quinto princípio. Aí eu estou pronto para o quinto princípio: trazer a Deus as minhas. Eita povo, olha, está tão gostoso essa mensagem, que o povo de Deus está fraco até para dar glória, aleluia. Está fraco até para dizer amém. Fala, Jeová! Fala que o teu povo está precisando. Deve ter tanto irmão aí dizendo: meu Deus, eu não vou mais orar não. Não vou orar mais não, vou perder meu tempo orando. Vamos lá. Quinto princípio:
o pão nosso. Então já sabemos, o pão nosso é todas as nossas necessidades. Mas tem um segredinho aqui que talvez você não tenha observado, e eu quero chamar sua atenção para isso. Senhor, me dê o pão da semana inteira. É isso que está escrito aí? E só não peço, Senhor, do mês todo, que o pão mofa, da bolô. Então é o pão da semana, Senhor. Eu boto na geladeira, eu esquento no forno, para não dar bolô. Mas não, é o pão nosso de cada dia. Tem versões que diz o nosso pão cotidiano. O que isso nos ensina? Quando a gente vai apresentar, olha como a gente confia em Deus, para não dizer o contrário. Eu estou sendo irônico, viu? Eu faço essa observação para que eu estou sendo irônico, mas olha o quanto a gente confia em Deus. Quando a gente pede algo a Deus, a gente pede para Deus nos abastecer, se possível, para o ano inteiro. Enche, meu Deus, os meus celeiros. Meu Deus, eu quero que as panelas transbordem, que eu não consiga nem fechar. Meu Deus, eu quero bênçãos. Quando falam bênçãos, estou falando em material, né? Coisa, alimento, roupa, tudo mais. Meu Deus, as dispensas não vão caber. Eu vou empurrar, vou socar, vou chutar para dentro e não vai ter como. Vou ter que botar uma corrente ao redor do guarda-roupa de tanta roupa que vai ter dentro. O guarda-roupa vai ficar estufado, vai ficar para fora. Quer dizer, nós confiamos tanto em Deus, para não dizer o contrário, que não cremos o suficiente que Ele é poderoso para prover hoje e amanhã pedir de novo para Ele prover mais uma vez. Quer dizer, quando eu peço para Deus prover, não, Senhor, sabe o que é? É só para não ficar toda hora tendo que bater na sua porta, para não ficar toda hora, papai me dá, papai manda, papai envia, não. Então, me dê a maior abastança para eu ter por 10 anos e nunca mais precisar vir aqui te pedir. Só que quando Jesus ensina o princípio da confiança em Deus, aqui mesmo em Mateus 6, olha o que ele pergunta aqui, ó. Versículo 26, Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem o quê? Nem ajuntam, mas teu Pai as alimenta. O passarinho não acorda, irmão, de manhã pedindo que Deus proveja no mês inteiro. O passarinho, você que acorda aqui cedo, sabe, né? Quem acorda aí 4h30, 5 horas da manhã e tiver uma árvore por perto, você vê os passarinhos lá de manhã cedo. Primeiro, eles já amanhecem cantando. Eles nem sabem que virá no dia, mas já estão cantando. E eles não estão nem preocupados, irmão. Passarinho não tem guarda-roupa, passarinho não tem despensa, passarinho não tem armário, passarinho não tem gaveta, porque eles sabem que o Pai os alimentará naquele dia. E por que eu, você, acordamos pensando no problema de ontem, preocupados com o problema de hoje, e inquietos com o problema de amanhã? Não é assim? A gente toma as preocupações de ontem, se aflige com as preocupações de hoje, e ainda toma sobre si as cargas de amanhã. Por isso que Jesus diz, ó, que a cada dia basta o seu próprio mal. Eu não posso tomar as preocupações de amanhã e trazer para hoje. Eu não estou vivendo o amanhã, eu estou vivendo hoje. Se eu tiver que me preocupar, me preocupo no dia de hoje. Mas está vendo como é que nós somos? Não, eu confio em Deus. Confia nada. Uma banana para você. Confia nada. Então vamos aprender a confiar. O pão nosso. Não é errado pedir por suas necessidades, sejam elas quais forem, mas não seja guloso, como se Deus tivesse que encher os teus celeiros para longos períodos. Confie a Deus cada um dos seus dias. Eu ouvi um glória? Glória a Deus. Muito bem.
Sexto princípio, vamos para o sexto. Versículo 12. Vamos adiantar para terminar. Eita, vai ficar gostoso agora, hein? Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Tem versões que diz ofensas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou, segundo outras versões, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoa as nossas ofensas. Ou dívidas. Dívidas aqui são as dívidas contraídas com Deus. Não é a dívida do cartão de crédito, não. Aí você compra, não paga, vai pagar quem você deve. Deus não tem nada a ver com isso. Quem comprou não foi Deus, foi você. Agora, em relação a faltas cometidas na sua vida, pecados, onde você ofendeu a santidade de Deus, nós temos que pedir perdão. Os crentes às vezes estão tão preocupados com as suas necessidades materiais que esquecem até que tem pecado para confessar. Você falou o que não devia, você fez o que não devia, pensou o que não devia, agiu como não devia, tomou uma decisão que não devia. Ou seja, a gente está sempre metendo os pés pela mão, né? E tentando tirar as calças pela cabeça. A gente está sempre assim. Porque somos humanos. Então, eu pedi perdão ontem, pastor. Você pecou hoje. Ah, já pediu perdão hoje? Se prepare, você vai pecar amanhã. A gente está sempre enfiando o pé na lama. E quanto mais próximo de Deus estamos, mais conscientes disso nos tornamos. Você vê que a pessoa que não tem Jesus, ela faz o que faz e não está nem aí. Ela acha que é o bambambam. Né? Que nada, eu faço, aconteça o erro. Quando a pessoa tem algum temor de Deus, mesmo não sendo crente, mas ela, devido à educação que teve dos pais, ela já tem receio de fazer algumas coisas. Quando a pessoa conhece o Evangelho, aí, meu irmão, anda pisando em ovos, né? Só que de vez em quando, mesmo, já tentou pisar em ovos? Eu não. Mas imagina a cena, você está ali andando assim, ó, ai Jesus, meu Deus, aí, quebrou, já é. Mesmo pisando em ovo, você vai quebrar um ovo mais cedo ou mais tarde. É ou não é? Então, quanto mais a palavra de Deus borbulha dentro de você, quanto mais você se achega a Deus, mais consciência de pecado você tem. Você sabe que é pecador. Só que Jesus mostra que Deus está pronto a perdoar. Mas há um princípio aqui importante. Perdoa-me, assim como eu estou pronto a perdoar. Quem é que não quer pedir perdão e receber, não apenas pedir, quanto mais receber o perdão de Deus? Só que Jesus nos ensina aqui nesse sexto princípio uma coisa: o perdão que Deus nos dá, Ele quer que nós multipliquemos para com aqueles que pecaram para conosco. Então, mais adiante, aqui no versículo de número, já depois que Jesus ensina sobre a oração, ensina um modelo de oração, ele dá ainda uma explicação no versículo 14. Por favor, irmão Jean, põe aí, versículos 14 e 15. Ele diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus está sendo bem direto, ele está dizendo assim, ó: você perdoa, o Pai te perdoa. Você não perdoa, você continua com todos os teus pecados, o Pai não vai perdoar você. Aí alguém perguntaria: pastor, mas isso aí não seria a gente então ter que fazer por merecer? Não. Não é fazer por merecer. Não, pastor, peraí. Se eu não perdoar, Deus vai negar o perdão a mim? Jesus explicou isso de uma forma maravilhosa numa parábola. Quem lembra a parábola do credor incompassivo? Não lembra não, né? Vou te explicar. Resumidamente, Jesus diz assim: havia um rei
E havia um servo que devia milhões ao rei. E o rei chamou o servo para prestar conta. E aí, vai me pagar quanto? Não, rei, tem um pouquinho de paciência, eu vou lhe pagar. Aí o rei disse: não, você vai ser vendido como escravo, tua esposa também vai ser vendida como escrava, teus filhos serão vendidos, teus bens serão vendidos para pagar a dívida. E aí o cara suplicou: não, rei, tenha misericórdia de mim, eu vou lhe pagar tudo. E aí o rei se sensibilizou. Aí o rei disse: sabe uma coisa? Não precisa pagar mais nada não, está perdoado. E aí o cara foi embora. Quando ele sai da presença do rei, ele encontra um amigo dele, colega, né? Que também era servo do rei. E esse colega dele devia a ele algumas centenas de dinheiro. Quer dizer, ele devia milhões e o rei perdoou. O outro devia umas centeninhas de moedas. E aí agarrou o camarada pelo pescoço, começou a engarguelar ele: bora, rapaz, quando é que você vai me pagar? Aí o colega dele disse: não, olha, tem um pouquinho de paciência, mais uns dias aí eu te pago. Não, vai me pagar agora, seu miserável. E aí pegou ele e arrastou para a prisão, jogou o cara na prisão. Os outros colegas viram a cena, chateados com isso, foram falar com o rei: rei, aquele teu servo que o senhor perdoou aqueles milhões, encontrou um companheiro ali, teve uma merreca para ele, comparado, entendeu? Mas ele foi e arrastou o cara para a prisão. Aí o rei ficou chateado, aí o rei ficou irado. Aí o rei, o sangue foi para os olhos. O rei mandou chamar aquele servo e disse: mas que servo miserável tu é? Eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me pediu. Não teve. Aí, olha o princípio. Agora você vai entender por que Jesus está dizendo isso aqui. Aí Jesus conta na história que o rei diz: não devias tu usar também de compaixão para com o teu companheiro? Mas agora, como você não fez isso, vai para o calabouço, e vou pedir aos verdugos, aos carrascos, aos algozes, aos capatazes, que te aflijam todo dia até você pagar o último centavo. E aí Jesus termina a parábola dizendo: assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do coração aos homens a sua ofensa. É duro, né, esse discurso? Mas o que Jesus está mostrando? Que a dívida que você tinha para com Deus era impagável. Quem era você? Quem era eu? Pecador, perdido. Sabe por que a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo? Aí muita gente diz: poxa, Jesus não veio nos condenar. Ele não veio condenar porque o mundo já estava condenado, meu filho. Nós já estávamos perdidos. Então Jesus não vinha condenar o que já está condenado. Ele veio resgatar quem cresce nele. Entendeu? Mas quem não crê já está condenado, diz a palavra. Então nós éramos pecadores perdidos, já condenados. Nunca, jamais pagaríamos a nossa dívida com Deus. Aí Deus diz: eu te perdoo. Agora, quem nos ofende, quem peca em relação à nossa pessoa, comparado à minha ofensa diante de Deus, é nada. Ah, pastor, mas xingou minha mãe. Ah, pastor, mas deu na minha cara. Ah, pastor, mas me prejudicou, me lesou. Ah, eu fiquei magoadinho, pastor. Eu peguei o dedinho, botei na boca, o travesseiro entre as pernas e fiquei porque me chamaram de feio. A gente se ofende assim com tudo. Agora pega as mazelas do teu pecado. Recorde o quanto Deus te perdoou. Então, se eu agora, uma vez tendo sido perdoado por Deus, uma vez tendo sido alvo da graça de Deus, se eu agora me recuso
Se eu me recuso a reproduzir esta graça em mim, em relação ao meu próximo, eu não mereço continuar perdoado. Eu, assim, me auto-excluo do favor de Deus. Então, não é Deus que está dizendo, você tem que fazer por merecer. Não, Ele está dizendo, você, ao não reproduzir a graça, você se auto-exclui da graça. Não é Deus que está exigindo isso de você. Ele apenas mostra que a consequência de alguém realmente alcançado pela graça é ser gracioso para com os outros. E quando eu falo ser gracioso, é liberar perdão. Quem não ora consciente disso, está falhando nesse princípio. Está gostoso, né? Nós vamos terminar. Antes das 8h30 a gente termina. Vamos lá, para concluir. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13. Sétimo princípio. E não nos induzas à tentação. Tem versão que é mais clara, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação. Porque assim, não nos induzas, essa tradução ela falha na ideia de que parece que é Deus que empurra a gente para ser tentado, né? Não, então não nos induzas. Então Deus pode induzir alguém à tentação? Não, não é isso. Então a tradução melhor é: não nos deixe cair em tentação. Então o sétimo princípio nos faz lembrar uma coisa: somos humanos e por isso sempre seremos tentados. Pastor, mas eu estou jejuando, eu venho para a consagração domingo de manhã, eu busco a Deus de madrugada, eu estou lendo a Bíblia. Pastor, eu estou jejuando tanto que eu fui procurar meu umbigo esses dias e achei nas costas. Pode orar, pode jejuar, pode ler a Bíblia, pode ir para a vigília, pode ir para a consagração, ciclo de oração, encontro de vaso, o que mais você quiser aí. Tanta coisa que invento por aí, tudo bem. Irmãos, vou te contar uma coisa: você não deixará de ser tentado. Porém, a oração, nesse sétimo princípio, nos mostra uma coisa: confie em Deus para te dar a graça de não ceder à tentação. Porque ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, mas nunca pecou, porque ele nunca cedeu à tentação. Pensamentos virão à sua cabeça, vontades esquisitas aparecerão no seu íntimo. Sabe aqueles dias que você está assim, parece que você acordou, sei lá, parece que tem uma outra pessoa dentro de você, né? Você acorda assim: não, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou. Quando você diz que não vai pecar, meu irmão, sai embaixo. Não, hoje eu não vou pecar, hoje ninguém vai me tirar da graça. Aleluia, aleluia, estou no óleo, aleluia, oh glória, amém, ei Senhor, pronto. Daqui a pouco parece que tem uma outra pessoa dentro de você. Aí quando você começa, que vontade estranha é essa? Eu nunca tive vontade disso não. Isso, que pensamento maligno é? Sangue do Cordeiro, já sentiu que a cabeça. Irmão, mas sabe o que é isso? Somos humanos. Mas enquanto está na esfera da tentação, você não está falho diante de Deus. Resista. Preencha as suas mentes, como Paulo escreve lá ao Filipe, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é perfeito. É nisso que você tem que pensar. Preencha os seus pensamentos com as coisas de Deus. Busque as coisas de Deus, mas a tentação virá. Então vença em nome de Jesus, porque na oração você deve pedir isso. Sétimo princípio: Senhor, eu sei que serei tentado. E como Paulo escreve lá aos Coríntios, no capítulo 10, não veio sobre vós tentação senão humana. Por mais que você ache esquisito a tentação que está te perseguindo ultimamente, a palavra de Deus é o seguinte: você é tentado como qualquer um outro. É claro que ninguém fica contando por aí todo mundo que foi tentado, né, irmão? Jô, chega aqui um dia, irmão, vou contar para vocês os tipos de pensamento que passa na minha cabeça. Vai ter irmão aqui saindo, tirando as calças pela cabeça, de tão horrorizado. Por quê? Porque os pensamentos mais absurdos
absurdos passam na cabeça da gente, as vontades mais estranhas. E ninguém vai ficar contando isso, porque é algo de foro íntimo. É verdade ou não é? Pois é. Mas o que a Bíblia diz? As tentações que te perseguem são tentações na esfera humana. Todo mundo é tentado em maior ou menor grau nessa ou naquela área. Então não estranhe se a tentação te ronda, mas ore pedindo para não cair, não ceder, receber graça para vencer as tentações. Avançando, não nos induzas ou não nos deixe cair em tentação. 8º princípio: livra-nos do mal. Tem versão que diz livra-nos do maligno, porque a tentação é a brecha, irmão, para a gente resvalar o pé e cair nos colos do capiroto, do tentador. Se a gente vence a tentação, olha, o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir ao diabo, poderíamos dizer que é uma outra versão para dizer resistir à tentação, porque o diabo usa a tentação para nos fazer cair. Mas o diabo, irmãos, apesar de ele ser o diabo, ele é covarde, porque quando ele encontra alguém que o resiste na graça do Senhor Jesus, ele corre, ele foge. Não porque ele tem medo de você, mas ele não suporta a graça de Deus sobre a tua vida. Então, outro princípio: na oração, resista. Você vai ser tentado quando estiver orando. Você dobra os joelhos e os pensamentos vêm. Você dobra os joelhos e ideias malucas aparecem. Você dobra o joelho, mil e uma coisa passa na sua cabeça, vontades estranhas, mas resista. Resista, peça graça, e o diabo vai fugir, porque ele tenta atrapalhar a tua oração. Então não pensa que, pastor, está acontecendo umas coisas estranhas, eu vou orar, sabe, coisa que eu nunca pensei na minha vida aparece na minha frente. E meu irmão, minha irmã, está aqui o princípio: mas resista ao diabo, ele fugirá de você. Amém? E aí termina. E agora diz o final: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Olha como termina a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. E aqui a gente vai concluir. Falei que ia terminar 8h30, vamos terminar. Olha como é que termina a oração. Ela termina voltando lá ao tema inicial do reino, da glória de Deus, da soberania do Senhor. E há um outro versículo que eu quero ler com a igreja que encaixa perfeitamente com esse final aqui. Romanos capítulo 11, versículo 36. Só mais essa referência para a gente poder concluir. Vamos fazer o seguinte. Coloca aqui mesmo, por favor. Romanos 11, 36. E aqui a gente vai concluir. Princípios de uma oração eficaz. Enquanto o irmão procura, irmãos, esses princípios a gente precisa. Se você já observava, glória a Deus. Mas estamos aprendendo para tornar a nossa oração mais eficiente, para orar com entendimento, além de orar pelo Espírito. 2021 está vindo aí. O desafio de oração está diante de nós. Então vamos continuar perseverando, porém observando esses princípios, para sermos uma igreja vitoriosa em oração. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 36. Show? Não, você tem que sair. Volta aqui. E aí está em Isaías. Não, tá aí. Romanos, a letra R. Aí, glória. 11. Para que os irmãos possam acompanhar aqui. E a gente vai fazer aqui uma espécie de jogral. Pode botar aqui. É só avançar. Pronto, até o 36. Isso. Está chegando lá, irmãos. Romanos 36. Pronto, está aí projetado
no telão. Por que a oração do Pai Nosso termina assim? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração começou dando glória a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente não pode chegar no fim da oração e perder o foco de que a oração tem como objetivo maior a glória de Deus, que o nome dele seja glorificado. Nunca, irmãos, devemos preencher a oração com o nosso ego, ou querer que o eu seja exaltado, mas sempre nos voltarmos, sempre quando mencionar a nós mesmos na oração, é como beneficiários da graça, é como alvos do favor de Deus, é como pessoas que necessitam infinitamente da bondade de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Então a oração ela vai terminar com essa frase. E quando Paulo aqui em Romanos 11:36 ele diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Olha como é que isso encaixa perfeitamente com o final da oração do Pai Nosso. Porque dele é o reino, e por ele o poder, e para ele a glória para sempre. Amém. Vou repetir. Porque dele é o reino, e por ele o poder. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Romanos 11:36 está aqui. Abra aí na oração lá, Mateus 6:13, o final do versículo 13, porque agora todos nós vamos repetir isso aqui, e aí a gente encerra esse final. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acharam? Sim. Muito bem. Então, quando eu ler aqui Romanos 11:36, eu vou ler e paro. Quando eu parar, a igreja vai completar com reino, depois com poder e por último glória. Acompanharam aí no versículo 13? Esses três substantivos: reino, poder e glória. Vamos lá, Romanos 11:36. Eu leio aqui, a igreja completa. Porque dele é o reino, e por ele o poder, e para ele a glória. Para ensaio foi bom, mas para ficar agora melhor, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Isso, para encerrar agora. Claro, quem pode ficar de pé, né? Quem não pode, fique sentado mesmo. Mas quem pode, pronto. Vamos lá. Vou ler aqui Romanos 11:36. A igreja vai completar. Reino é o reino, o poder e a glória. Beleza? Romanos 11:36. Porque nele é o reino, e o por ele o poder, e para ele a glória. Mais uma vez. Porque dele é o reino, e por ele o poder, e para ele a glória. Amém. Ou seja, casando esses dois versículos, o que nós vemos é que tudo converge para a glória de Deus. A nossa oração não pode ser diferente. Se vem para a consagração, isso tem que resultar para a glória de Deus. Se eu faço um jejum, isso tem que resultar para a glória de Deus. Vou para a vigília, isso tem que resultar para a glória de Deus. Foi para o círculo de oração, isso tem que resultar para a glória de Deus. Então que eu me esqueça de mim mesmo, que eu me esvazie do meu eu, que eu me desfaça do meu ego, e que só busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Feche os seus olhos, vamos glorificar Deus orando. Pai querido, Deus eterno, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por esta palavra. O Senhor nos traz, Senhor, esses princípios para orarmos de forma eficaz, para adentrarmos em Tua presença, Senhor.
Senhor. Meu Deus, acima de tudo, meu Deus, nos dirigindo a Ti como nosso Pai Celestial, desejando que o Teu nome seja reconhecido em santidade, em poder e glória. Almejamos, meu Deus, que o Teu reino seja prioridade em nossas vidas, meu Deus, porque quando priorizamos o Teu reino, as demais bênçãos nos perseguirão, as demais coisas serão acrescentadas, e que a Tua vontade seja feita sobremaneira na nossa vida, meu Deus, que não seja o nosso querer, mas sim o Teu querer, que a nossa vontade esteja subordinada, esteja, meu Deus, condicionada à Tua vontade perfeita e soberana, pois Tu é quem conhece, Tu conheces todas as coisas e sabes o que é o melhor para nós. Meu Deus, apresentaremos a Ti as nossas necessidades, é verdade, mas quando apresentarmos a Ti, Senhor, não seremos gananciosos, não seremos, meu Deus, gulosos em querer, meu Deus, que o Senhor nos abasteça com uma abastança, como se fôssemos ser os donos do mundo. Não, mas temos que confiar no Senhor, que o Senhor a cada dia nos acrescentará o que necessitamos. Se temos que ser diariamente dependentes do Senhor, e estarmos prontos a perdoar, meu Deus, com o perdão com que fomos perdoados, liberar, meu Deus, a graça com a qual nós fomos alcançados, meu Deus, refletindo em nós a bondade do Senhor para com os nossos semelhantes que porventura nos ofenderam, pecaram contra nós, nos afligiram, nos atingiram de alguma maneira, meu Deus, e seremos tentados, é verdade, mas o Senhor nos dá graça para resistir, para não ceder, e assim não pecar contra Ti, assim resistindo ao inimigo, e ele fugirá de nós, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, e Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória, para sempre, amém. As palmas glorificam e exaltam o nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.